Ok, estamos então chegando, para mais uma de nossas jornadas. Nós estamos aí nos caminhos dos Yoga Sutras, mergulhando cada vez mais na discussão. Hoje nós vamos então ao Sutra de número 11. Nós vamos dando então sequência e vamos a esse Sutra que também tecnicamente é curto e relativo à sua explicação. É apenas metade de um rosto de folha, resumindo-se aí praticamente num parágrafo. Lembrando que essa série vai até o Sutra de número 12. Nós começamos ela com o Sutra de número 9, no qual nós falamos sobre Nirodha Parinama. Posteriormente nós destacamos no encontro passado sobre o fluxo que torna-se tranquilo, com a impressão e também a repetição. Aí nós falamos que isso vai suavizando, vai tranquilizando. Nós falamos de toda essa etapa. Agora, dentro do caminho do Sutra de número 11, nós vamos falar de Samadhi Parinama. Nós vamos estar falando sobre tudo isso. E para poder finalizar esse tema, nós vamos ao Sutra de número 12 falar sobre Ekagrata Parinama. Nós vamos estar falando sobre tudo isso. E aí a gente vai trazer um fechamento desse assunto, que envolve todo o sistema de transformação dentro do estágio de Samadhi para o mergulho, o mergulho e o desdobramento da semente. É claro que, evidentemente, nós começamos o texto como Nirodha Parinama, Aí nós falamos nesta oportunidade sobre as imagens, a repetição, nós falamos sobre o espaço, o vazio, entre aspas, mas o espaço entre as repetições. Nós falamos sobre tudo isso, nós abordamos também, claro que isso quando tiver, que é o tema que nós vamos estar abordando hoje, quando o Samadhi Parinama tiver já transformado-se, ou adquirido o seu lugar. Nós vamos entender o porquê disso, adquirido o seu local, o seu lugar. Aí posteriormente, começa a entrar dentro de um fluxo tranquilo, de impressão repetida, começamos a ter essas percepções da repetição, desse looping, dessa repetição contínua de uma imagem que é associado à semente, que é a semente, Aí posteriormente nós vamos estar vendo então esse ambiente para o profundo mergulho da consciência e o desdobramento da semente na próxima camada. E aí o novo estágio, o próximo estágio revela-se perante o yogi, Acho que é bem interessante de compreender esses mergulhos, até mesmo complementando com os sutras anteriores, para que se tenha uma complexidade, um assunto mais profundo sobre toda a abordagem do texto. Então, o que é importante nós entendermos, para ficar bem visível nesse exato momento. O estágio em si de Samadhi, Samadhi, no qual somente ocupa o Pratyaya em Chitta, nesse exato momento, é a semente. A semente já está ali. Mas nós estamos agora estabelecendo, nesse exato momento, como dar o mergulho em desdobramento da semente, o próximo mergulho. Como é que ele se dá. Então nós estamos vendo que há uma busca por uma transformação, há uma transformação por um estágio de Nirodha Parinama. Então o que acontece? Nesse exato momento a semente ela passa a ocupar o campo da mente e começará as imagens repetidas da mente. O looping, não haverá distração dentro do campo, não há sequer o surgimento de qualquer forma de distração, somente a imagem ocupa o plano da mente. Então tudo que houver de repetição
de continuidade na linha do tempo, né? Tudo que haver de continuidade nesse espaço é a imagem repetida. Então aparecerá o quadro das imagens repetidas, muito tranquilo nesse momento, que é um momento que demora um período variável a cada pessoa para interpretação e para ver, mas quanto mais se estabelece o estado de Nirodha, né, que já está muito bem estabelecido nesse exato momento, começa, né, a ser percebido os loopings das imagens em repetição, que começam gradativamente, a consciência, né, a consciência começa gradativamente a aumentar esse espaçamento, né, esse trabalho em Nirodha Parinama, né, e posteriormente, né, a consciência a gente começa a projetar com muita tranquilidade, muita calma, a consciência nesse trecho, né, nesse ponto. Posteriormente, quando a consciência conseguir manter-se nesse vazio, algumas pessoas tecnicamente gostam de chamar de nuvem e tem orientação e tem explicação plausível para isso, porque não podemos dizer vazio, porque não está vazio, não está vazio a mente, né? Mas nessa nuvem, manter-se neste ponto em questão, aí entra e sai, começa um período de conflito, né? Aparece, ressurge. Quando reaparece tem que ser a imagem novamente, não pode ser distração, porque aí já estamos fora do processo, né? Mas aí começa uma repetição, a variação e vai aumentando-se esse estado prolongado. Em determinado momento a consciência consegue manter-se nesse período e o próximo plano que surge é o mergulho da consciência dentro do centro Laya, como nós havíamos dito, né? Dentro do centro Laya, e ao mergulho para a próxima camada, o próximo desdobramento dentro da semente, né? Hoje nós vamos estar falando um pouco mais também sobre isso. Seu fluxo torna-se tranquilo pela impressão repetida, ou seja, não é da primeira vez, né? Também não é tecnicamente fácil, né? Tende a haver, por assim dizer, porque cada caso é um caso, né, gente? Tende a haver uma certa frequência de buscas, de tentativas, e isso vai automaticamente fortalecendo, dando mais vitalidade, encorpando, né? Ganhando mais corpo, ganhando mais presença, para que se estabeleça de forma definitiva. Então é gradativo, né? Todo o processo de Nirodha e todo o processo de Samadhi, né? E todo vamos dizer assim, o processo que compõe, combina tudo isso, começa com Dhyana, né? Só que começa muito fraquinho, né? Muito fraco, as extrações são maiores do que realmente o processo, mas automaticamente começa assim, então, através de Dharana, né? Ao ver a alteração, e depois sim aí começa, né? Deixa eu ver se eu estou falando as ordens certas, vai que a gente esteja gerando alguma confusão. E aí é o contrário, né? Começa com Dharana, deixa eu ver aqui. Começa com Dharana, depois vai para Dhyana, né? E aí sim estabelece-se, né? Quando tiver tudo pronto, o arranjamento todo ele pronto, estabelece-se então o Samadhi, né? E aí sim a busca por manter-se em Samadhi e depois, né, de certas determinadas práticas para o mergulho mais profundo no desdobramento da camada, né, dessa semente, né, que está nesse exato momento. Então nós já estamos, por assim dizer, com o Samadhi estabelecido e estamos prontos para, depois de muitas vezes repetindo o processo de Samadhi, mergulhar então para o próximo passo, né, fazer o mergulho para o próximo passo nos modelos que nós estamos agora conversando, dentro desse modelo, né, dentro dessa situação que nós estamos aqui descrevendo, né. Então é muito interessante de ver que o fluxo
o fluxo ele torna-se tranquilo pela impressão repetida. Aí nós falamos com os próprios sanskaras, né, que trazem o plano de dificuldade de fazer esse mergulho. Nós falamos também, né, que o próprio estado de Nirodha Parinama, né, tem que se transformar, tem que ganhar encorpamento, tem que ganhar, por assim dizer, um tensionamento, uma rigidez, né, e vai se estabelecendo, vai ganhando firmeza e vai havendo cada vez mais uma condição, por assim dizer, de relaxamento. Nós falamos dos vasanas também, né, no encontro passado, que são, né, os elementos que ficam, por assim dizer, gerando entraves, paredes, né, obstruindo, que ficam dificultando o avançar, o prosseguir, o dar continuidade a todo esse processo. Então a gente vê que existe, né, uma vamos dizer assim, evasão de divisas, né? Nós tentando mergulhar em um processo, tentando atingir esse processo, concentrado somente com a semente e tentando fazer com que esse processo se estabeleça e assim colocar a mente ali. E a consciência, né? A consciência ali, jogar, nos projetar, né? E aí nós começamos a ver que há uma inaptidão, uma dificuldade, mas que vai se tranquilizando e vai suavizando-se. Que toda ela, né, toda essa dificuldade, toda esse não atingir esse estágio se dá então aos vasanas, né, e aos samskaras, impressões que estão ali, são as expressões kármicas, né, que estão ali e vão dificultando um pouco mais. Mas a gente vai persistindo, vai fazendo, vamos, né, prosseguindo nessa meditação mais profunda, vamos prosseguindo nesse detalhe de meditação e a nossa mente vai ganhando corpo, né? O processo, melhor dizendo, né? Vai ganhando corpo, vai ganhando unidirecionalidade, vai ganhando uma presença cada vez mais firme, vai ganhando mais musculatura, por assim dizer, vai ampliando a sua presença, vai tendo mais acertabilidade, vai tendo melhor destacamento em chegar a um determinado ponto. E aí sim, né, as coisas vão ficando suaves e tranquilas. Quando a gente fala suave e tranquila, nós temos que ter a seguinte análise aqui, né? Se o ambiente não tem distrações, né, então não pode haver luta, né? Não pode haver luta, não pode haver conflitos, não pode ter essas situações. Então, quando nós vamos falar desse passo, nós temos que ter máxima delicadeza de interpretar o que é o passo. Porque não pode haver luta. Porque se haver luta, já tem distração, né? E se houver também um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Não consegui agora. Agora vai. Já aqui tem distração. Então você tenta compreender esse momento, né? Tenta compreender. Nós estamos somente quando nós estamos com a semente. Vamos supor que a semente é esse marcador de texto aqui, a semente. Ele está estabelecido. Se eu parar nesse exato momento, quando eu estiver com ele, né, está cheia, né, somente com a imagem da semente, completo, sem distrações. Não pode haver distrações, senão nós não estamos com o campo de Samadhi. Tem que estar cheio para poder estar em Samadhi, né? Inclusive é tema de hoje isso, né? O Sutra de número 11 vai falar sobre esse pedaço de Samadhi Parinama. O que significa isso? Então vai estar ali, não pode haver distrações. Então não vai haver lutas, não vai haver duelos, não vai haver interpretações. Exemplo, né? Não consegui. Quase. Agora eu vou. Não pode isso, né? O que vai acontecer é o seguinte, né? É uma força de vontade que está direcionando todo o processo, que é o eu superior por trás de tudo isso, fazendo todo o direcionamento, e isso é um processo que vai suavizando-se, vai tranquilizando, harmonizando-se, vai um fluxo de um rio, como se fosse um fluxo de um rio, de forma tranquila.
Aí aqui está nos advertindo o que pode retardar os passos de uns para os outros, são os próprios samskaras no plano de fundo e os próprios vasanas, né, no plano de fundo. Então, para alguns o processo vai ser mais acelerado, para outros o processo vai ser mais lento, para outros vai ser mais difícil atingir esse processo, tem uns que nem terão oportunidade nessa vida de atingir esse processo, né, de estar ali, porque não tem as condições específicas. As condições eu quero dizer para vocês com as suas impressões, os seus samskaras, para que se possa buscar esse mergulho mais profundo. Então, o que nós temos que entender? Quando a gente fala, né, o fluxo torna-se tranquilo pela impressão repetitiva, dá uma intenção que nós estamos duelando, lutando, né, que nós estamos em uma, por assim dizer, né, uma feroz luta, mas na verdade não é. Não existe essa luta. Existe sim uma exercitação contínua que cada vez mais vai enrijecendo, dando musculatura, encorpando para dar mais sustentação, facilidade para esta propriedade ocorrer, né? Então a gente vê que com a repetição, com o tempo, vai se estabelecendo, né, esse caminho, esse fluxo. Mas a gente tem que entender, né, ficar muito bem saliente isso, que não há luta, não há duelo, não há ai, não conseguia, agora vai, não. Não pode, que tudo isso é distração. É um momento de muita... É um momento que a semente, né, está revelando todo o seu esplendor, né, você está tendo um conhecimento espiritual muito grande, cheio, e completou o seu processo, né? Encheu, o Chetá está totalmente cheio, encheu. A partir do momento então que as repetições se darão, a consciência começa a perceber os loopings. E aí a consciência é direcionada para aumentar os espaçamentos, não com luta, não com duelo, senão é distração, né? Mas vai a consciência com a força de vontade atrás do eu superior, vai direcionando o processo. E você mergulha no centro Laya para a próxima camada. Nós sabemos que há quatro camadas de desdobramento, até o plano átmico, né? Até o plano átmico. Deixa eu checar aqui, para ver se eu não vou falar besteira, né? Melhor checar do que falar besteiras. Deixa eu pegar aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4 desdobramentos com a semente e mais um mergulho sem a semente, né? Mas nós temos esse desdobramento, 4 desdobramentos com a semente. Então nós vemos que nós não conseguimos dar o mergulho no profundo total por causa dos samskaras e dos vasanas. Já falamos tudo sobre eles, já temos, né? Por isso que a devoção tem que ser muito grande. Por isso que nós falamos, né, sobre Vairagya, nós falamos sobre quem tem que estar muito bem estabelecida, nós falamos sobre Abhyas, que é o esforço, é a continuidade, é um empregamento de energias para se buscar tudo isso, não duelo, mas o empregamento de uma energia para se buscar tudo isso. Nós falamos tudo isso entendendo do 10, né? Mas agora o que nós vamos estar entendendo um pouco mais, né? O que é Samadhi Parinama? Acho que é muito interessante isso, porque ele já, por si só, já está dentro do contexto dessas primeiras orientações que nós estamos fazendo, mas nós temos que entender que há uma tríplice posição, né? Há uma tríplice posição dentro do processo do desdobramento de Samadhi. Então nós falamos já de Nirodha Parinama, nós já falamos o que é. Nós vamos falar agora de Samadhi Parinama. E para finalizar o 12º Sutra, nós vamos falar então de Ekagrata Parinama. São 3 processos, né, 3 divisões, não são, por assim dizer, eles separados, mas é 3 pontos de apoio que estão juntos, né, nesse trabalho e são, tecnicamente, né, são observados em 3 ângulos, em 3 situações, para que se possa compreender, mas estão juntos no processo, né? É como nós tentarmos olhar isso aqui e entender porque esse papel está aqui, né? Nós vamos olhar por que esse papel está aqui. Primeiramente, porque há o espaço em cima, porque há o espaço embaixo, e podemos dizer que em terceiro plano a minha mão está segurando.
Então o papel está aqui, né? Só para você ter uma noção que há um tríplice aspecto em toda a natureza. Então esse tríplice aspecto da natureza, esse tríplice aspectos das coisas também estão envolvidas nesse processo. Então a gente já falou de dois, de um, né? Nós já falamos um pouco mais depois sobre o fluxo tranquilo da mente, e agora nós vamos falar sobre Samadhi Parinama. Né? Nós vamos estar falando sobre tudo isso, sobre este ponto em específico. Depois nós vamos falar então no 12º Sutra, 12º encontro, sobre, né, a condição da mente que o objeto que desaparece é sempre similar ao objeto que surge, que é dominado Ekagrata Parinama, no momento específico desse looping, né? Porque Nirodha não é esse momento. Nirodha é aquele momento em que nós vamos aumentando o espaçamento, em que vai se aumentando, ganhando corpo, o espaçamento entre esse looping e o espaço que surge entre eles, né? Tecnicamente vamos dizer vazio, mas não dá para se dizer vazio porque não é vazio. Quando há o mergulho aqui, há um novo plano, aqui, há uma nova situação, um novo plano aqui, que está dentro desse vazio, né? Aí nós falamos que esse fluxo tem que ser repetitivo, e o que impede o primeiro mergulho, né, nesse fluxo é o que nós estávamos relatando agora há pouco, que é os samskaras e as vasanas, né? Nós estamos falando de tudo isso, e nós vamos compreender um pouco mais então sobre o que está faltando, que é esse processo do Samadhi Parinama. É muito fácil de entender esse processo, né? Nós temos que ver que quando nós estamos buscando, dentro do primeiro estágio, quando nós estamos buscando fazer a concentração da mente, nós estamos já dando o primeiro passo, né? O primeiro passo para se estabelecer Samadhi. O primeiro passo. E o primeiro passo para se estabelecer então Samadhi é a busca, né, dessa concentração. Acabei de falar de uma forma redundante, mas você vai entender o porquê que eu estou pegando esse gancho. Só que ele está começando muito fraquinho, né? Ele já está, as distrações estão grandes e ele está aqui fraquinho. E ele vai aumentando o seu poder de atuação e as distrações vão diminuindo. Um vai dando lugar ao outro dentro de Chitta. Quanto mais vai se estabelecendo essa contemplação, né, essa concentração vai ganhando corpo, mais nós vamos dando um passo para a Samadhi. E mais também, né, Nirodha está envolvido no processo, vão ganhando eles e Ekagrata Parinama, né, vão ganhando encorpamentos. Quando nós estamos estabelecidos em Samadhi, chegamos ao Samadhi, é quando há o arranjo completo do estado em que somente a semente está ocupando o campo de Chitta. Nesse exato momento, não há mais sequer nenhuma distração que possa ocupar o campo de Chitta. Somente a luz da semente se brilha. Chitta, nesse exato momento, para nós podermos entender, ficou, né, vamos dizer assim, transpareceu-se a um determinado modo, e é muito interessante que se reflita profundamente no que é transparecer. Transparecer-se, ficar transparente, para que possa brilhar somente a semente, gente. Olha a reflexão que dá para você ter em cima disso. Significa que não pode nem sequer haver, né, conceitos de Chitta, manifestações de Chitta. Ela está ali, mas ela está, vamos dizer assim, transvestida com a semente inteira, né? Observe que para essa posição chegar, uma outra posição tem que sair, né? Para ela poder ficar nessa posição. Medita sobre esse. É como se o ar desse espaço para que se entre água no copo. Algo tinha ali e deu espaço para outro algo ocupar o lugar. Porque ela não fica vazia, né? Ela só muda a sua condição. Ela transforma-se em outra condição. Tá? Então, se
se Samadhi não está estabelecido em Chitta, o que estava em Chitta? As distrações, tudo mais estava ali. Então ela só conseguiu sair de um estado para estabelecer um outro estado. Tá bom? Então agora, a partir desse momento, ela está no estado de Samadhi. Ela está completamente tomada pela semente. E nós estamos tendo o contato mais vívido que se possa ter nessa camada, né? Nós podemos ter já todas as respostas da primeira camada dessa semente, tudo que nós não sabemos, agora nós sabemos. Ela está em seu máximo fulgor brilhando. E nós atingimos então Samadhi. Olha só. Não há distrações, não há nada. Há um momento, né, antes de atingir isso em sua plenitude, que fica entrando e saindo normal, né, até que se estabeleça. Se estabeleceu completamente. Completamente Samadhi se estabeleceu. Agora começamos então a buscar, né, que nós incorporamos o processo mais ainda para o mergulho. O mergulho. Isso se dá a partir de repetitivas, né, tá certo? Repetitivas vezes, para que esse fluxo torne-se, né, muito fácil de se atingir. Por isso que nós tem que estar já apto, tem que estar muito versado, né, e apto no atingir o Samadhi, para conseguir se estabelecer Samadhi Parinama, que nós vamos ver hoje, que são já processos mais adiantados para que se estabeleça. Agora, Nirodha Parinama, quando atingiu o Samadhi, Nirodha já está ali, Ekagrateya já está aqui, mas o Parinama, que é o encorpamento decisivo para o passo, esse é o passo que nós estamos vendo agora, né? Já está em posição. Nós vamos começar a perceber que o looping começa a acontecer. O espaçamento entre as... Lembra do filme cinematográfico, do rolo do filme, o espaçamento. Tudo na natureza é desse jeito. Inclusive o próprio Sol, gente, ele está acendendo e desligando, acendendo e desligando. E os grandes mestres conseguem ter essa percepção, conseguem enxergar o processo, ver o processo, porque a ilusão se desmancha, né? As ilusões se desmancham, tudo se acaba, eles conseguem enxergar o processo, a descontinuidade da matéria, o apagar e o voltar, conseguem estudar, ver, né, o pensamento. É um mundo que se desdobra, que se abre totalmente diferente, né? Porque você vence a matéria nas suas primeiras camadas e muita ilusão desaparece. A realidade atrás das coisas começam a aparecer. E há um novo conhecimento a ser desdobrado, a ser conhecido. É um mergulho muito profundo, uma espiritualidade muito avançada. É um momento em que nós sentimos cada vez mais a presença de Shivara Pranidhana, Deus. É um momento muito importante, é um momento único, né? É um momento que muitos véus se desfazem. Nós tiramos velhos conhecimentos, vasanas, né? A impressão dos caras são os purgados, jogados, né? Disseminados, torrados, queimados, e novo espaço, novas coisas começam a dar lugar. Começamos a vibrar intensamente numa amorosidade, numa devoção, uma auto-entrega totalmente diferente. Nós dissipamos as grandes ilusões, né, da vida, as ilusões pessoais, começamos a manifestar a Nanda dentro de nós, que é a suprema felicidade, suprema felicidade, que não está baseado na realização das coisas, não está baseada na materialidade. É uma profundidade, uma paz de espírito muito grande. Começa a esse espaço. Então se imagine que nós somos, por assim dizer, tragados, né? Eu vou usar essa palavra de tragados no sentido de
há uma grande vontade de te puxar, como há uma grande vontade de você se jogar, né, para cima, para o alto no sentido de espiritual, né? Há um grande momento para tudo isso, há um grande momento de auto-entrega, de auto-busca, que quanto mais nós estivermos dentro dos processos, mais os processos se desmembram-se, se desdobram-se, mais, né, há um querer estar lá. Diminuem-se as barreiras de lutas, diminuem-se as barreiras de duelos, para chegar a Samadhi, né, e quando se estabelece tudo isso, uma plena satisfação, né, a satisfação profunda, paz de espírito, tranquilidade, amorosidade se estabelece, né? E aí a gente dar encorpamento a essas coisas cada vez mais, né? Esta é a busca de tamanhos processos que estão envolvidos em tudo isso, né? Tamanhas situações que estão no envolto, né, de todas essas questões. Então é um momento de um desabrochar, né? Um momento que nós conseguimos sair das ilusões que a materialidade nos oferece, né? Ela começa a cair as imposições, começa a cair os achismos, começa a se terminar dessas coisas e começa a se estabelecer, né, muito na vida do yoga, mais encorpamento sobre yama, niyama, né, os próprios exercícios, né, de pranayama, tudo já está estabelecido, já está fortificado. Olha só como já está fortalecido, né? Olha a força espiritual que tem, né, estabelecido uma pessoa dessa natureza. É um grande mestre, sem sombra de dúvida. É um mestre grandiosíssimo, um mestre que tem uma grandiosidade, uma generosidade, é um grandioso mestre, sem sombra de dúvida, né? E agora, hoje, nós vamos estar vendo, então, Samadhi Parinama. Aqui fala que é uma transformação, não é um estado, né? É uma transformação que consiste no desaparecimento gradual das distrações com o simultâneo surgimento da unidirecionalidade. Olha que interessante isso, né? Então nós começamos a ver que Samadhi Parinama começa também a estar sendo envolvido desde o momento que nós começamos, então, a eliminar as distrações, né? E nós começamos aqui também a ver gradual das distrações com o surgimento da unidirecionalidade. O que nós começamos a interpretar com isso e o que nós começamos a ver com isso? Que esse mergulho, essa unidirecionalidade, né, no seu estágio maior, é a unidireção, né? Não é múltiplas direções. É um relaxamento profundo, é um estado profundo de ser. A gente não consegue nem sequer mensurar no estado em que nós estamos, né? A gente tem tecnicamente o conhecimento do que é uma unidireção, única direção. Mas entender isso espiritualmente, na espiritualidade, é maior do que realmente essa palavra quer dizer, muito maior. Unidirecionalidade. Uma única direção, para um único ponto, para um único lugar. Sem distrações, sem possibilidades, sem rotas, caminhos, sem dualidade. Faço isso, eu faço aquilo, né? Vou para esse lado e vou para esse lado. Para que lado eu vou? Estou indeciso. Não há essas questões.
não está nesse envolvimento, essas dúvidas, esses achismos, e agora o que né? Não, há um único caminho. Há um único caminho. Segue-se nesse caminho. É a única via, é o único caminho. Filosoficamente, espiritualmente, tem que se meditar muito, né? Tem que se fazer uma meditação muito, muito forte, uma meditação muito ampla, uma meditação ampla, para que se entenda de verdade, né? Para que nós possamos ter a percepção da unidirecionalidade. Essa palavra unidirecionalidade. Até mesmo quando você fala em unidirecionalidade, nós entendemos que é uma direção em relação a muitas, né? Aqui, mas é a não. É mais profundo ainda. É mais profundo. É só essa direção. Tenta entender isso. Não existe direções, não existe. É a única direção. Tenta espiritualizar isso, tenta entender num grau espiritualizado, tenta entender num grau filosófico profundo, que você vai ter uma grande chave para abrir aqui, né? Para entender esse ponto. A gente vai fazer assim, a gente vai fazer um pouco de leitura agora, e essa leitura vai nos conduzir também a algumas observações em outros sutras, né, para nós podermos completar o assunto de hoje. Ele é muito curto, gente, é metade de uma folha de rosto, né, a explicação que o Taimni nos deixa de complemento ao que o sutra quer dizer. Evidentemente que não esgota-se os ensinamentos que estão incluídos nesse sutra, mas é muito interessante que nós demos uma observada, né, e entendemos o que aqui quer dizer. Até porque aqui já fala da palavra, né, de palavras em sânscrito, né, que vem nos dar a conotação de que já estamos adentrando nesse estágio aqui, ó. Deixa eu lá pegar o nome dele. Que nós já estamos fazendo os processos de Samprajñāta chamado encorpar, desencorpar a mente, os mergulhos, que nós já estamos saindo de Savitarka para entrar em Nivirtarka, tá? Que é um desdobramento dentro de Samadhi, passando por a Samprajñāta e a Samprajñāta Samadhi. Nós já estamos então aqui. Então Savitarka já está aqui, né? Lembram que nós estávamos falando de... Deixa eu pegar bem aqui, nós estávamos falando em encontros da sessão número 1, que há, né, uma divisão entre o conhecimento errôneo, lembra? O conhecimento errôneo, o conhecimento só por palavras, olha aqui, ó, o conhecimento só pelo som, não vai dar para ver daí, né? Mas era o conhecimento só pelo som, Jnana, o verdadeiro conhecimento, e o conhecimento errôneo, né? Que eles iam se separando. Lembram desses 3 pontos? Savitarka, que vai se diluindo, vai se dirimindo, atingir o Samadhi, então significou o quê? Joga-se fora esse conhecimento. O que nós achávamos que era, né? Nós achávamos que era isso, também joga fora, e fica só o conhecimento verdadeiro que se estabelece e vai dando a clarificação da memória. Lembram desse espaço? Tudo na sessão número 1. Deixa eu até voltar ali para mostrar para vocês qual é o sutra em que vocês devem dar uma observada, se vocês realmente querem dar um mergulho a mais nesse assunto, para reviver a memória, né, para realimentar a memória. E saber que já está tudo dentro de nós, né? Só que a memória não consegue, mas está tudo dentro de nós. Deixa eu pegar aqui agora. Agora tem que achar de novo, gente. É mais aqui pra frente. Deixa que eu já vou achar. Aqui, ó. Você vai no Sutran. O Sutran de número 42. Tá? Seção número 1, Sutran de número 42. Deve estar dividido em várias partes lá. Mas lá você vai encontrar esse assunto, que aí fala sobre Savitarka, que é esse processo já. Ó, Savitarka, Samadhi, conhecimento baseado em palavras, conhecimento real,
e conhecimento comum baseado na percepção sensorial ou raciocínio. Eles estão misturados e passam num estado alternado de um para o outro. Tá? Então começa esse momento, a semente está cheia e começa a diluição, para que ficamos só com o conhecimento real. Depois já começa esse procedimento aqui. Mas isso aí vem depois, tá? Vamos lá então para a leitura, sessão de número 3, Sutra de número 11. Samadhi Parinama é aquela transformação que consiste no desaparecimento gradual das distrações com o simultâneo surgimento da unidirecionalidade. Observe que aqui fala assim, ó, distrações com o simultâneo surgimento da unidirecionalidade. Então tu percebe que por que é transformação e não estado? Porque uma coisa está tomando o lugar da outra. Né? Não é estado, eu não estou modificando, eu não estou tendo modificações, eu não estou fazendo metamorfoses, né? Eu não estou tirando algo eu não estou mudando algo, né? Eu estou transformando as coisas. Então, ou seja, eu estou saindo de uma condição e transformando em outra condição. Por isso que fala transformação. Por isso que a gente não fala, né? Claro que a gente pode utilizar exemplos de aqui estava assim, agora está assim, para estabelecer um estado em relação ao outro. Né? Lá estava no estado assim, agora está no estado assado. Mas aí pessoal que é transformar. Lembra agora há pouco do exemplo que eu falei do copo, né? O copo tem ar e para que a água entre no copo, o ar tem que sair de dentro do copo. E o que acontece no movimento contrário? Quando a água sai do copo, o que ocupa o lugar do copo é o ar. Né? O que ocupa ali no ambiente é o ar. Então acontece o quê? Nós transformamos uma coisa em outra. Né? Nós transformamos. Para que nós pudéssemos colocar a água no copo, nós tivemos que retirar o ar. Assim, evidentemente, a água preencheu, ocupou o lugar. E quando nós tiramos a água, novamente, quem vai ocupar o lugar é o ar. Então, está entendendo? Uma coisa ocupa o lugar da outra, né? Para uma coisa estar, a outra tem que sair. É isso que está aqui. Aqui fala que, então, para que haja a unidirecionalidade, quem é que tem que sair do campo de Chitta? As distrações. As distrações têm de sair para dar lugar no campo de Chitta a unidirecionalidade, a concentração, a semente. Só isso. Né? É transformar nesse estado, né? Levar a esse ponto. Vamos à leitura então. O segundo tipo de transformação mental que está envolvido nos diversos estágios de Samadhi, nós estamos falando geral, né? Samadhi, geral. É Samadhi Parinama. Essa transformação começa realmente com a prática de Dharana, lá atrás. Dharana, Dhyana, e continua até que o estado de Ekagrata seja atendido. Fiquem tranquilos que é o nosso próximo encontro. Como indica a definição de Samadhi Parinama, dada pelo autor, sua natureza essencial é a redução gradual da condição do multidirecionamento da mente para uma de direcionamento. Primeiro, os vários objetos que, no caso do homem comum, ocupam a mente, um após o outro, são substituídos por um determinado objeto escolhido. A semente de Samadhi. Todos os demais objetos, salvo aquele escolhido para Samyama, que são tecnicamente chamados distrações, são eliminados por completo, logo que Dhyana é perfeito. Ponto. Por que aqui diz assim, ó, todos os demais objetos, salvo aquele escolhido para Samyama? Todos os objetos, exceto a semente, né?
E nós vemos que é depois quando atinge esse Samadhi, vê que a própria semente há distorções, distrações, há tudo quanto é coisa na própria semente, né? Tem que se desdobrar a semente para que se revele a verdade da semente. Então há distrações, ao som, a todo um, né? Ao pensamento errôneo, pensamento concreto, pensamento abstrato, tem todas as coisas na semente ainda. Tudo está ali, borbulhando. Ao que sabemos, o que não sabemos, o que está oculto, o que está revelado, o que nós temos como verdade e o que não é. Tudo tem várias coisas que estão na semente, né? Mas a semente está ali. Ela brilhou. Ela veio. Ela está. Somente ela tem que ocupar. Então um objeto tem que ocupar o campo da mente. Ela tem que ocupar o campo de Chitta. Todos os objetos, só para repetir a frase, tá? Todos os demais objetos, salvo aquele escolhido para Simyama, que são tecnicamente chamados distrações, são eliminados por completo. Então, logo Dhyana é perfeito. Inicia, então, um novo tipo de movimento ou transformação da mente, em que a consciência começa a mover-se em profundidade, como se diz, e o objeto é destituído dos seus invólucros ou elementos não essenciais, tais como nome ou forma. A semente é aberta em diversas camadas expostas, a fim de se chegar ao núcleo, que é seu arrúpico, ou podemos dizer, seu arquétipo, ou seu estado elemental final, né? A sua revelação do que realmente é final. Então a gente percebe que quando estamos em Samadhi, ocupou a mente, já começam as revelações, né? A gente vê que há um conhecimento errôneo, eu digo conhecimento errôneo, conhecimento comum, é um conhecimento que eu tenho dos meus sentidos, dos meus olhos, é o que eu tenho de formatação. Há conhecimentos ligados ao som, referente àquele objeto, mas é o conhecimento real. Então começamos a estado de Savitar, que é o desdobramento de tudo isso. Diluindo-se tudo isso, né? Começa um momento de esclarecimento, né, de unidirecionalidade, encorpamento. O looping começa depois que tudo se dirimiu, todas as coisas foram reveladas, tudo se dirimiu, clarificação da memória, todos os passos, sem distração nenhuma. E aí começa o próximo passo. Olha quanta coisa já tem aqui, né? Quando esse processo, analisado na primeira sessão do número de Sutra 43, estiver concluído e o objeto brilhar na mente em seu verdadeiro estado arrúpico, nada mais poderá fazer nesse plano. Ponto. Deixa eu parar aqui. Essa palavra, nesse sentido aqui, arrúpico, está querendo nos dizer que quando nós conseguimos completar tudo que oferece dentro do plano, né? Tudo que o plano oferece, nada mais o plano pode oferecer. Ela revelou, então, todo o seu estado dentro desse plano. Aí sim nós vamos fazer o mergulho para o próximo plano. Então acontece o quê? É o estágio de Savitarka, que nós tínhamos falado. O Sutra de número, primeira sessão 42 fala, e o Sutra da primeira sessão, número 43, que nós vamos lá agora dar uma olhada. Aqui diz assim, ó, na clarificação da memória, quando a mente perde sua natureza essencial, pode-se dizer que somente o conhecimento real do objeto brilha. Nivitarka Samadhi é atingido. Ou seja, nós estamos em Savitarka indo para Nivitarka.
tá? Nós estamos nesse processo. Então, ou seja, nós estamos fazendo com que o conhecimento comum, que é o conhecimento que nós temos, né? O conhecimento comum, no conhecimento só com palavras, que é o conhecimento que nos define aqui, que é um gato é gato, um calçado é calçado, só por palavras, né? O marcatório de tudo isso. E o conhecimento real, a verdadeira, a realidade que está nisso tudo. A gente começa a fazer a separatividade, as diluições, e começam, né, somente a realidade a aparecer, a brilhar. Então ele se revela, né? Ele entrega-se tudo que ele tem de propriedade, ele faz toda a entrega do que ele realmente pode entregar dentro do plano, e começam os loopings repetitivos. O estado de Niroda está encorpando, Niroda Parinama começa a ter um encorpamento cada vez maior, mais grande. E há um momento de muito conhecimento, né? Um momento que é uma grande revelação, de diluição de enganamentos, de achismos. Não há mais também conhecimento errôneo. Há uma revelação muito grande da sua realidade, da sua importância, das suas leis, para que serve, para que faz, para que eu posso fazer. Há uma grande revelação espiritual muito grande de tudo isso. E depois começaremos a entender, logo após tudo isso, nós vamos começar a ir para o looping repetitivo. Nada mais tem a oferecer nesse plano. Aí começam os novos estágios para mergulhos no próximo plano. Aqui diz assim, ó, quando o processo analisado em 1.43 estiver concluído e o objeto brilhar na mente em seu verdadeiro, vou botar seu verdadeiro estado, tá? No modo arrúpico, nada mais será possível fazer nesse plano. Aqui diz assim, ó, a conquista do estágio de Nivirtarka marca o complemento de Samadhi Parinama, no que concede ao estágio Nivirtarka, Vitarka, melhor dizendo, de Samadhi, Samprajñata Samadhi. Se a mente for mantida concentrada no objeto, poderá meramente reproduzir o irredutível estado arrúpico, do objeto. Aqui tem início a Ekagrata Parinama, tratado no Sutra a seguir. Então a gente vê que revela-se a Samadhi, somente a imagem. Começam os desdobramentos de retirando as confusões, o que é a verdade, o que não é, e começa a refletir a verdadeira verdade do objeto. Quando se estabeleceu tudo isso, a luz de Samadhi, então nós já começamos a estar, né, iniciando o estágio de Ekagrata Parinama, que nós vamos ver no Sutra a seguir. Na verdade, ele já está ganhando corpo, né, está encorpado. Nós já falamos, já começa lá atrás, mas o encorpamento dele se dá aqui, né? Então ele começa o início muito forte, muito presente, porque nós vamos agora para aquele processo, né? O looping contínuo, não nada mais oferece nesse plano, só há repetições, e aí nós começamos a ver entre as repetições o espaçamento, para que ali se dê, né, o mergulho. Um mergulho. É muito interessante a gente fazer essas leituras, e acho que o Sutra de número 1, gente, é um Sutra que de verdade vai trazer muita luz, vai trazer muito ensinamento, vai trazer... A primeira sessão, melhor dizendo, né? A primeira sessão vai trazer muito ensinamento nesses sutras, para que nós façamos observação. O Sutra de número 17, o Sutra de número 42, o 43, né? Esses sutras têm muito a nos fornecer de plano de fundo. Nesse exato momento, né, serve-nos de uma grande escola, para que nós possamos fazer um mergulho muito grande e compreender cada vez mais essas coisas, tá? O Sutra que nós vamos ver a seguir, então, o 12, nós vamos falar de Ekagrata Parinama, tá? Nós vamos estar falando somente desse assunto. Nós vamos estar envolvidos, né, nesse assunto. Esse assunto vai ser muito interessante. E ele fecha, então, essa sessão, né, aqui do número 9. Começou com o 9º Sutra, né, da Yoga Interna. E nós vamos até o Sutra de número 12, tá?
Posteriormente nós vamos seguindo no Sutra 13. O Sutra de número 13, ele quer dizer que, se você entender, né, o Sutra de número 13 tecnicamente é isso, que se nós entendermos tudo que aqui tem, o 9, o 10, o 11 e o 12, tudo isso é o mesmo, serve-se para os mesmos processos, para os passos seguintes, nos mergulhos seguintes que nós vamos dar, né? Para os determinados processos. Né? E aí nós vamos entrar no Sutra 14, que vai falar um pouco mais sobre as revelações, vai falar um pouco mais sobre o que se extrai, as propriedades, vai falar umas discussões referente ao saber, ao conhecimento. Vai ser muito interessante também, né? Vai ser um ponto de bastante interesse para que todos nós possamos fazer um mergulho muito completo sobre tudo isso, tá? A gente vê que quando a gente faz umas análises técnicas, envolve-se muita terminologia, muitas vezes pode até gerar confusões, mas é interessante que assista com calma, que reflita, que dê pause, que a gente faça as meditações, né? As meditações reflexivas, refletivas em cima desse negócio, refletindo, e as verdades vão aparecendo, né? As verdades vão revelando-se, vão desdobrando-se e vão vindo para nós, tá bom? Quero agradecer você que nos acompanhou até esse momento, você que esteve junto conosco até esse ponto, e vai ser uma satisfação imensa nós estarmos juntos, então, no próximo encontro, né, o nosso próximo Sutra, trazendo mais uma luz sobre esta jornada da libertação, jornada do Samadhi. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e Namastê.